Olá, vamos continuar então a nossa reflexão sobre a doutrina social da Igreja, esse curso básico aqui oferecido pela Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Sou o padre Dilonei e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a antropologia da doutrina social da Igreja, o ser humano, nesse segundo módulo, o ser humano frente aos vários sistemas políticos, econômicos, filosóficos. Na verdade, o centro da doutrina social da Igreja é a pessoa humana. Você que está aí estudando conosco, se quiser tomar o seu material de anotação e desenhar uma cruz, né? Todos nós somos um pouco desenhistas também, no centro dessa cruz nós vamos colocar a pessoa humana. A pessoa humana. E como é cruz, nós logo percebemos que no centro dessa cruz nós temos a pessoa, né, que é Jesus Cristo. Então, a pessoa humana unida ou configurada a Jesus Cristo. Então, no centro está a pessoa humana que vai receber a sua dignidade, o seu ser, desde o ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, somos cristãos, por isso, doutrina social da Igreja, a doutrina social cristã, no caso nosso aqui, católica. Então, no centro está a pessoa humana, no centro está a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, de onde nós recebemos a nossa dignidade. E em cima, então, na parte superior da cruz, vamos pôr a dignidade da pessoa humana. Então, essa pessoa que está no centro, ela tem uma dignidade. E desde essa dignidade, esta singularidade, esta individualidade, essa especificidade, essa irrepetibilidade da pessoa humana, nós vamos ter também os braços que se estendem na cruz com a solidariedade. Então, em Jesus nós somos todos irmãos, formamos um só corpo, então somos irmãos fraternos, solidários. Logo nós já começamos a perceber que o ser pessoa, ser cristão, ser configurado a Cristo, remete à comunhão, remete à fraternidade, remete à solidariedade. Então, a dignidade, a solidariedade, o bem comum, coloquemos o bem comum no outro braço da cruz, e a subsidiariedade, que nós colocamos embaixo, esses elementos, esses princípios que estão ao redor, que são constitutivos também da doutrina social da Igreja, partem da pessoa humana. Então, é sobre esse tema da pessoa humana que nós vamos trabalhar. Então, o segundo módulo, como já disse, sobre a pessoa humana que é o fundamento, então, da sociedade. Nós sabemos que muitas propostas de sociedade, de vida em comum para a humanidade foram apresentadas ao longo da história. Desde lá do mundo grego, a polis e assim por diante, sempre se tentou e muitas pessoas se apresentaram para formar, para construir uma sociedade ideal. Mas nós nos perguntamos então, e aí entra a doutrina social da Igreja, qual é a concepção de pessoa, de ser humano, de homem, de mulher, que está na base, que está no centro dessas sociedades que se pretendem construir. Então, a dignidade da pessoa humana, o fim da sociedade, que é o bem comum, como nós já dissemos, e aí os princípios do agir social, que essa ação, esse agir, vem do ser, como nós já refletimos. Então, não é um gosto, não é uma opção, não é se eu acho, se me interessa, se eu concordo, se pertence ao meu grupo ou ao grupo de alguém, não. Nós que somos configurados a Cristo e temos a marca em nosso ser, a marca da eternidade, a marca cristã, somos todos irmãos, fraternos, a dimensão social, o nosso agir é uma distensão do ser. Logo nós vamos conversar sobre isso, tentando entender a importância de recuperarmos o ser que somos, a nossa identidade, porque a crise de identidade desencadeia todas as outras crises no mundo, nas nossas relações, no agir. Então, a solidariedade, a subsidiariedade, a justiça, a verdade, a caridade, nós vamos perceber que todos esses conteúdos essenciais, fundamentais, esses princípios,
eles têm uma raiz comum, que é a pessoa humana, que é o ser humano. Depois, nós sabemos que o modo de organizar-se da sociedade, como eu dizia, as propostas de organização social, também oferecendo um caminho de realização para todas as pessoas, se apresentam. Nós vamos ter o liberalismo, o capitalismo, o neocapitalismo, e entra toda a questão do individualismo, a questão do consumismo, do liberalismo, e também o outro lado, o socialismo, os sistemas totalitários, o comunismo marxista, a questão do materialismo, que na verdade nós vamos perceber que essas instâncias totalizantes, essas instâncias tanto liberais como marxistas ou materialistas na ordem de um comum para todos, a matéria ou o Estado ou o bem-estar, todos esses sistemas, quer liberal, quer comunista, eles acabam por mascarar, acabam por desfigurar o ser humano na sua singularidade. O ser humano é visto como uma abstração, como uma categoria, o ser humano é visto como um instrumento, como um meio para os objetivos daqueles que têm uma proposição de sociedade segundo as suas ideologias. Então, as ideologias totalizantes, quer liberal, quer comunista, ou materialista marxista, ambas elas têm um pano de fundo que é desfigurar a individualidade, a singularidade, a dignidade. E aqueles conteúdos, como nós já referimos, o bem comum, a solidariedade, a partilha, a fraternidade, o cuidado de uns para com os outros, se tornam construções categóricas vindas de uma ideologia, de uma ideia, de um projeto, de um pensamento, de uma reflexão, de uma representação que se torna o ideal a partir do que tudo se deve realizar e para onde tudo deve caminhar. Então se perde a realidade, se perde o ser humano singular, individual. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Então, o princípio fundamental nosso, o princípio sobre o qual nós vamos dialogar bastante, ao menos nessas duas aulas que nós teremos, será sobre a pessoa humana. Então, mesmo que nós voltemos a esse assunto, nos demoremos, mas eu penso, você que está me acompanhando aqui pode refletir comigo, que nós precisamos refletir então um pouco mais sobre a pessoa, sobre o que significa ser pessoa e como que nós conseguimos enxergar, desde a compreensão de pessoa, que a dignidade da pessoa humana, que aquilo que a pessoa humana faz com que ela mereça então ser cuidada em todos os âmbitos, em todos os aspectos, em todos os lugares, que ela mereça todo o respeito, todas as construções de sociedade que façam com que ela cresça e desenvolva as suas potencialidades, ou seja, que todos os projetos sociais sejam pensados a partir do ser mesmo da pessoa. Nós entendemos então e vamos estudando e percebendo, você que está nos acompanhando depois pode tomar o Compêndio de Doutrina Social da Igreja, é o compêndio de 2004, São João Paulo II, que escreveu esse compêndio. Nesse compêndio da primeira parte, os capítulos 13 e 4 vão tratar dessas questões sobre as quais nós vamos conversar. Pessoa humana, os princípios da doutrina social da Igreja e também esses sistemas totalizantes que, de um modo ou de outro, acabam desfigurando, esquecendo, não considerando, instrumentalizando a pessoa humana. Então, a doutrina social da Igreja, alguns elementos para a nossa reflexão. Orienta-se, então, pelo princípio personalista. Como dissemos, no centro está a pessoa. E esse personalismo, esse considerar a pessoa, se refere a um humanismo integral, que, nesse humanismo integral, então, destaca a dignidade da pessoa humana como valor absoluto. Mais à frente,
nós vamos voltar a esse tema e vamos entender como podemos dizer, sem estar dizendo algo assustador, porque quando se trata de absoluto, de verdade, de perenidade, de constância, de eternidade, para sempre, algumas pessoas em alguns ambientes já não se sentem bem à vontade, porque estão envolvidas por um movimento materialista, tecnicista, e essa velocidade com que as coisas acontecem, tudo muda tão rapidamente, tudo flui tão rapidamente, tudo se transforma e tudo tem que ser atualizado a cada instante. Então, quem está tomado por esse ritmo se sente desconfortável quando nós dizemos sim, o humanismo, a dignidade da pessoa humana é um humanismo integral e tem um valor absoluto. É claro, numa sociedade logo nós vamos ver que perde a referência dos valores, que perde a meta materialidade, nós vamos explicar o que significa isso, que se contenta ou que se basta ou que alcança somente a imaterialidade e pensa que isso seja tudo, inclusive o próprio pensamento, a própria reflexão, a própria intelecção, o nosso intelecto, ele acaba sendo treinado e alcança somente aonde alcança a imaterialidade, dada a conformação e, como eu dizia, esses sistemas que nos envolvem de um ritmo tão acelerado, onde tudo é instrumentalizado, onde tudo tem que ser palpável, visível, onde tudo tem que apresentar resultados, onde tudo é quantificado. Nós logo vamos perceber onde a própria beleza, a beleza que é um dos princípios do ser, o bellum, é um dos princípios do ser, que é de ordem metamaterial, ele, no mundo que nós estamos, ele é medido, a beleza é medida, é quantificada, é simetricamente medida. Qual é o critério de beleza? O mundo da moda. Quem é e qual é a medida da beleza? Tem peso, tem altura, tem largura, o belo no mundo de hoje. Então, só para nós entendermos que nessa sociedade que nós estamos, se nós não dermos um passo atrás, se nós não recuperarmos alguns elementos constitutivos do nosso ser, de pessoas humanas, os princípios que nos caracterizam e que estão no mais profundo do nosso ser, nós teremos dificuldade de entender verdade, que existe valor absoluto, que existe princípios, que existem orientações que estão além do meu gosto, do meu interesse, que são por serem e não dependem de nenhuma representação, de nenhuma categorização. Então, a partir da antropologia teológica, como eu dizia, essa configuração à pessoa de Jesus, nós que somos imagem e semelhança de Deus, a primeira criação, recriados em Cristo, nova criação. Então, a partir de uma antropologia teológica, nós entendemos que a pessoa humana, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, possui uma dignidade altíssima e, portanto, inviolável. Outro aspecto importante é a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana. Embora sujeito ao drama do pecado, vejam, a pessoa humana não perde a sua dignidade. Ainda que cometa os atos mais reprováveis do ponto de vista moral, jurídico, a pessoa continua tendo a sua dignidade. A marca que ela tem no mais profundo do seu ser é a marca da eternidade. Então, a doutrina social da Igreja ainda contempla alguns princípios, como nós já dissemos, que estão referidos à pessoa humana, ao ser humano. O princípio do bem comum, como já dissemos, esse conjunto de condições sociais que permitem à pessoa, ao indivíduo e à comunidade atingir a própria perfeição, perfeição de ser. Vejam, no bem comum, nós distendemos tudo que é comum do ser,
todos participamos do ser e assim vamos nos realizando. Isso está em Gaudium et Spes, dá para conferir, no número 26. Pressupõe o bem comum o estabelecimento de condições estatais básicas, Estado de Direito, e a preservação das condições naturais, alimentação, habitação, saúde, educação, saneamento básico, todos esses nossos direitos, aquilo que é normal e necessário para que uma pessoa humana possa viver. O princípio também de destinação universal dos bens, a propriedade deve ser distribuída de modo que todos tenham o necessário para viver com dignidade. Esse princípio requer um cuidado especial dos pobres, daqueles menos favorecidos. E isso nós temos no compêndio da doutrina social da Igreja, no número 182. E o princípio, como já referimos também, e depois vamos voltar a ele também, de subsidiariedade. Os organismos sociais são estruturas em níveis, dos pequenos aos maiores, de modo que entre eles existe uma obrigação de ajuda, o caráter positivo, sem que isso implique superar e invadir as competências respectivas, o caráter negativo. E o princípio de participação, direito e dever do homem de contribuir para a vida social, política, econômica, cultural, mediante o exercício da cidadania ativa, ou seja, nós precisamos, desenvolvendo aquilo que somos, participando da vida uns dos outros, do ser que somos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que, com o nosso ser mesmo, contribuir para que todo esse conjunto de necessidades sejam satisfeitas para o bem de todos. Depois, o princípio de solidariedade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem comum, reconhecendo que vivemos uma relação de interdependência, superando a globalização da indiferença, que nós já temos refletido e acompanhado o nosso Papa Francisco falando dessa globalização da indiferença, que é, no fundo, aquilo que vamos referir no final dessa nossa segunda aula sobre o ser humano, antropologia, esses sistemas de totalização que acabam não considerando o indivíduo, não considerando a pessoa, a singularidade e a dignidade. Então, com o princípio do bem, da solidariedade, do bem comum, mas de modo especial da solidariedade, nós temos uma ação, a solidariedade, o cuidado de uns para com os outros, que vai diretamente enfrentar a globalização da indiferença. Por esse princípio, somos chamados a vencer as estruturas, entre aspas, de pecado e construir uma civilização do amor. Nós vamos encontrar essas referências e todo esse conteúdo também no compêndio de doutrina social da Igreja. Então, toda a doutrina social da Igreja se desenvolve efetivamente a partir do princípio que afirma a inatingível dignidade da pessoa humana. Então, o conjunto de documentos que historicamente vão se elaborando, todas as encíclicas da doutrina social da Igreja, possuem fios condutores que interligam todos os conteúdos, compondo assim um conteúdo doutrinal, um corpo doutrinal, por meio dos princípios, desses princípios todos. E dentre esses princípios, como dissemos, temos o princípio fundamental, um princípio basilar, que é o princípio personalista, fundamentado, então, no conceito antropológico de pessoa humana, que é o que nós vamos tratar e sobre o que nós vamos discorrer com muita atenção, com muita reflexão. Então, como já dissemos, diversos são os autores, as correntes de pensamento social, político, econômico, que apresentam um modelo de sociedade, que propõe um modo de viver em sociedade. A pergunta é, quais são as bases, qual é a base antropológica desses pensamentos, dessas proposições de modelos de sociedade? Qual é a concepção de pessoa que nós temos
na base, porque dessa concepção de pessoa nós vamos ter uma cultura, uma política, uma economia, uma religião, conforme a concepção de pessoa que temos. Então, vejam que aqui a proposição daquilo que já dissemos e por aquilo que nós percebemos na nossa vida, no dia a dia e naquilo que acontece no nosso país, nos nossos estados, até nos nossos municípios e também em todos os países do mundo, nós percebemos que a sociedade, o modelo de sociedade, deveria partir de dentro para fora. E o que nós temos é toda uma proposição de conteúdos, de ideias, de projetos para trazer e colocar sobre as pessoas. E é a pessoa que tem que se conformar a esse modelo, e não é um modelo que nasce de dentro das aspirações mais nobres, mais universais, mais profundas do ser humano. E cada vez mais a pessoa humana, em sua individualidade, em sua interioridade, em sua felicidade, em sua realização, em sua paz, em sua alegria, ela não é contemplada. Para os modelos que nós temos hoje de sociedade e pelo ritmo acelerado e veloz com que tudo é proposto para que nós executemos, se quisermos ter um espaço nessa sociedade, nós percebemos que não há nenhum interesse com as questões da nossa interioridade. E se faltar a interioridade, se faltar essa dimensão mais profunda do ser humano, que o caracteriza verdadeiramente como único, singular e, como dizíamos, absoluto, com certeza aquilo que nós estamos vendo vai aumentar. Falta de sentido para a vida, desorientação, indiferença, desinteresse e cada vez mais um ser humano que não consegue decidir, não consegue escolher, que não consegue dialogar, que não consegue ter um bom senso diante das posições diferentes, que é intolerante e assim por diante. Então, assim nos ensina a doutrina social da Igreja, que nós temos como referência, então, a pessoa humana. Partimos da pessoa para vivermos em sociedade. E ela nos ensina, então, a basearmos-nos no princípio personalista que propõe, como dissemos, um humanismo integral e solidário. Um humanismo integral e solidário. Para que se possa compreender com profundidade a riqueza do ensinamento social da Igreja, é preciso, portanto, entender as bases dessa antropologia cristã, as bases desta antropologia integral, dessa antropologia solidária, ou dessa antropologia que tem um princípio personalista, ou seja, que no seu conteúdo e no seu centro tem a pessoa humana. Então, todo o ensinamento da doutrina social parte desse princípio, como dissemos, é de dentro para fora. Por isso que é estranho. E vai parecer um pouco estranho as muitas reflexões daqueles que propõem projetos de todas as ordens para resolver os problemas da humanidade ou os problemas da sociedade nas várias instâncias. Então, como dissemos, nós somos, partindo da antropologia bíblica, e também no compêndio de doutrina social da Igreja aparece, nós somos imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós somos criaturas criados à imagem e semelhança de Deus. Lá no Gênesis nós temos esse conteúdo da pessoa humana. Ser criatura à imagem e semelhança de Deus coloca o ser humano como essencialmente e existencialmente ligado a Deus de um modo muito profundo. Então, o nosso ser e se nós lembramos aqui do profeta Jeremias, isso é importante também para essa compreensão antropológica, antes que te formasses no ventre da tua mãe, eu te conheci. Então, nós fomos concebidos em Deus, gerados em Deus, criados em Deus, somos criaturas de Deus
antes de entrarmos na existência, antes que te formasses no ventre da tua mãe. No ventre te consagrei para seres meu. Então, o nosso ser, criatura, filhos de Deus, o nosso pertencer e a marca da eternidade, a marca divina em nós, vejam, é a marca da eternidade, que é a marca anterior à existência. Por isso que a existência é o momento segundo. E na existência, tudo o que existe tem a marca do ser. E depois nós vamos refletir, logo em seguida, a importância de recuperarmos o ser. Poderíamos dizer o ser doente, com Heidegger, mas também podemos dizer o ser da existência. Tudo que existe é, e é esse é do existente que está esquecido. É este é de qualquer realidade que exista que foi perdido. Nós estamos lidando nesse mundo com as transformações da ciência, da técnica, com os desenvolvimentos e com as criações mais extraordinárias a partir da existência. Toda essa evolução que nós temos visto segundo alguns autores, é uma aceleração da biologia, do desenvolvimento biológico, do desenvolvimento do que existe, né, da existência, mas não toca e não acelera da mesma forma o ser, aquilo que é, o que propicia, possibilita algo a existir. Né? Se não é, não existe, e tudo o que existe é. E é sobre isso que nós vamos conversar, para entendermos de onde vem a nossa originalidade, a nossa dignidade. E aqui percebemos, desde Deus. Então nós somos de antes do tempo cronológico. E quando nós nos deixamos tomar pelo tempo cronológico, então temos que nos agarrar a tudo que for apresentado na ordem cronológica, então ordem material, ordem da quantificação, da medida. Então, quanto mais nos apropriamos, quanto mais bens nós temos, quanto mais riqueza, quanto mais casas, quanto mais carros, mais nós estamos seguros. E essa é a grande inversão e a grande frustração também do ser humano. Hoje nós estamos na ordem da existência e com tudo aquilo que conseguimos conjugar da existência e desenvolver e criar da existência, estamos milhares e milhões de anos-luz acelerados. Mas a ordem do ser continua atrofiada. Há uma atrofia interior, né, e uma dispersão e uma aceleração exterior de uma ordem grandiosa. E nesse meio, nesse contexto é que o ser humano sofre, é que o ser humano não consegue se encontrar. Então tudo que nós percebemos de desorientações hoje vem daí. Então nós somos de antes da existência. Pare e reflita sobre isso, né? Tudo que existe deixa de existir e nós estamos na existência, mas somos da eternidade. Nós deixamos de existir, mas não deixamos de ser. Por isso a importância de recuperar o ser pessoa, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, criatura de Deus, marca de eternidade. O nosso ser é eterno. Por isso que nós somos capazes de eternidade, é por isso que nós somos da eternidade. Nós somos filhos, filhas de Deus. E a marca da existência deveria ser a marca da eternidade. A nossa missão aqui, consagrados no ventre, para sermos os profetas, sermos os sinais de eternidade na existência. Com certeza, nós teríamos uma existência e as relações da existência política, econômica, social, cultural, educacional, de saúde, de alimentação, de tudo, muito diferente se o movimento e a organização da existência fosse a partir do ser que somos. Então, a partir de Cristo, então, a relação com Deus se torna, podemos dizer assim, mais profunda, porque nós somos filhos, filhas de Deus no Filho Jesus Cristo. No batismo somos configurados a Jesus. E essa é uma configuração, se diz que recebemos uma marca indelével, há uma mudança ontológica, o nosso ser
é configurado ao ser de Cristo. Então, essa é a nossa dignidade. E esse ser é que deve irradiar, que deve se distender. Talvez essa palavra não exista, eu nas aulas de antropologia uso a distensão do ser, pode ser que seja mais fácil de compreender. Então, se distende na existência e marca a existência, aí sim, com aquilo que é do ser: bondade, misericórdia, compaixão, amor, fraternidade, partilha, todo o cuidado. Então, nós vamos perceber logo em seguida que aquele que está no ser e que se move desde o ser, ele cuida. Então, e esse cuidado é a responsabilidade de uns pelos outros. Esse movimento desde o ser faz com que se distenda aqueles que são os princípios do ser constitutivos, e esses encontram o ser ou a interioridade do outro. Então, a relação com o outro e o cuidado, a ética, a moral, vem da profunda comunhão consigo mesmo e dessa abertura do ser ao outro ser. Aí nós temos o cuidado. Então, quem está no ser, cuida. Quem está no ser é ético, é moral, e aí vem todo o desenvolvimento das relações e do nosso agir no dia a dia. Então, partindo dessa antropologia bíblica, que nós somos imagem e semelhança de Deus, diversos pensadores se debruçaram sobre o que seria uma antropologia cristã, capaz de basear não apenas o conteúdo moral da doutrina, mas também para servir de alicerce para ideias no campo das ciências sociais. Constituiu-se assim um ramo da antropologia filosófica chamado personalismo cristão. E um dos expoentes, até porque para mim é muito próximo, muito caro, e para todos nós também, São João Paulo II, eu tive a oportunidade, isso é antropologia também, né? Eu tive a oportunidade de estar 3 vezes com ele, né? Pessoalmente, recebendo a bênção de São João Paulo II. Então, toquei um santo. E a primeira vez, eu sempre conto, e é importante, parece até meio engraçado, foi lá na sala São João Paulo VI, em Roma, lá no Vaticano, e chegamos os padres perto dele, e os padres foram numa corrida assim bastante ofegante para chegar perto do Papa, e eu, como descendente de alemão, disse que alemão é um pouco mais tranquilo nessa questão, fui mais calmo e cheguei e consegui tocar, quando eu cheguei perto dele, as costelas. Estou com o braço na cadeira e tocando as costelas do Papa Nosso Santo São João Paulo II. Dele nós temos o Catecismo da Igreja Católica, de 1992, muito importante. Eu sempre recomendo para todas as lideranças da nossa igreja, quer seja catequista, ministro, coordenadores de conselhos, de pastorais, de movimentos, nós temos que ter o Catecismo da Igreja Católica como um texto de leitura quase diária. Além da linguagem ser uma linguagem próxima, e um texto escrito com fundamentação bíblica, com os santos padres, é uma riqueza, é quase uma leitura espiritual, além de nos ajudar a ter uma reflexão e um pensamento conforme pensa a nossa igreja diante de questões as mais diversas e também aquelas mais conflitantes. Tem a palavra da igreja que nós podemos conhecer, e aqui está um tema muito importante para nós, lideranças, para nós que participamos da Igreja Católica, nós precisamos estudar. Precisamos estudar muito, nós precisamos, como líderes, como aqueles que ajudam a igreja a crescer e a caminhar e se desenvolver, aqueles que participamos da evangelização da nossa igreja, nós temos que ter os conteúdos essenciais da nossa fé cristã católica muito bem claros. Eu acredito que muito da confusão e das complicações até de entendimento e de dissabores da nossa igreja, entre nós, pastorais de movimentos, é a falta de conhecimento. Então também São João Paulo II escreveu, publicou, né, em 2004, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, ao qual já me referi, e você pode na internet acessar e ter esse conteúdo
facilmente, e se ler esse conteúdo, e como eu dizia, todo ele vai estar falando de todos os conteúdos que vamos estudar aqui, mas de modo especial vai poder ter essa reflexão aqui na primeira parte do capítulo 13 e 4 sobre a pessoa humana, o princípio personalista, e depois sobre essas outras questões também dos sistemas que, de um modo ou de outro, comprometem a dignidade da pessoa humana. Então, nesses textos aqui do Catecismo e do Compêndio, nós temos uma reflexão sobre a centralidade da categoria da pessoa no ensino da Igreja como base antropológica, com destaque para os conteúdos de caráter social. E o magistério amplia a interpretação acerca da aquisição da característica pessoal, ser pessoa, pelo homem. Nós vamos ver ao longo da história, e sobretudo com Santo Tomás de Aquino, diante das questões de dificuldades de entendimento das questões cristológicas, ele vai cunhar então, vai fazer uma síntese do termo pessoa, pessoa humana, as pessoas da Santíssima Trindade. Então, para entender essa relação das pessoas da Santíssima Trindade, então Santo Tomás de Aquino vai estabelecer e vai dar os elementos fundamentais da compreensão de pessoa. Em alguns escritos também nós temos alguns comentários de que o termo pessoa foi cunhado no seio da nossa Igreja Católica e Cristã, e que é um dos conteúdos mais fundamentais para o desenvolvimento de toda uma compreensão de cuidado e de recuperação da dignidade e dos direitos da pessoa humana. Então, assim nos diz o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 357. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Ele não é apenas uma coisa, mas alguém. É capaz de conhecer-se, de possuir-se, de doar-se livremente e de entrar em comunhão com as outras pessoas. E é chamado por graça a uma aliança com o seu Criador e a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Vejam a nossa especificidade, a nossa irrepetibilidade, a nossa singularidade, a nossa individualidade, a nossa pessoalidade, né? Diante de Deus, nós somos alguém, nós somos pessoa. E com os outros nós nos relacionamos desde esse ser que somos. Se todos somos criados à imagem e semelhança de Deus, se todos temos a marca da eternidade, as relações de comunhão, de fraternidade, de solidariedade, o bem comum que estabelecemos entre nós, nossa dignidade vem do ser que somos. Então é desde o ser que nós podemos depois normatizar, né, moral, nós podemos legislar, nós podemos elaborar alguns princípios que nos conduzam, que sejam basilares para nós, mas vem daquilo que é a nossa marca fundamental. Então, nós somos, como pessoas humanas, vocacionados. Nós somos chamados a ser pessoa, a identificar subjetivamente, né, no nosso ser, como ser livre, único, e a relacionarmos-nos com os nossos semelhantes, conformando uma comunidade de amor, à imagem da Santíssima Trindade, que é a comunhão de pessoas. Então, como eu dizia, esse movimento para a comunhão, para a fraternidade, para as relações com os outros, vem do ser que somos, vem do ser que somos. No magistério social, a pessoa surge não apenas como categoria filosófica, que é muito importante, nós vamos ver alguns elementos da filosofia, mas como sujeito cuja dimensão pessoal expressa-se também nas relações sociais. Tem um tema que aparece aí nos conteúdos do segundo módulo, o último temazinho menor lá, a cosmovisão do comunitarismo solidário,
esse comunitarismo solidário significa que o ser humano é visto como relação, não como um ser em relação. O outro lhe é intrínseco, não se trata de ressaltar a importância da interação, mas sim a possibilidade da construção enquanto ser humano somente através da relação. Então, é a relação que constitui o ser humano, a relação que vai dizer quem ele é. Então, a existência que vai determinar o seu ser. Veja que é uma inversão aqui grave. Então, nós percebemos que é do ser que somos que se estabelecem as relações. E nós nos relacionamos desde uma dimensão muito profunda, não por interesse, não por gosto, não por uma ideologia ou outra, não porque é mais interessante ou menos interessante, não porque eu vou lucrar ou vou me sair bem ou vou ser promovido. Não. Toda a dimensão de abertura para o outro é própria do ser que somos. A comunhão, a solidariedade, a fraternidade está inscrita no mais profundo do nosso ser. Então, o traço definidor do princípio personalista para a compreensão e transformação das relações sociais está inscrito naquilo que a doutrina social da Igreja chama de humanismo integral e solidário. Então, humanismo integral e solidário. Diante de outras concepções antropológicas, o personalismo apresenta a alternativa no qual a pessoa nunca deve ser identificada como simples meio para a construção da sociedade. Isso nós já dissemos de algum modo. Mas sempre como sujeito dessa construção, o que torna a promoção da dignidade da pessoa pedra de toque de todo o edifício da doutrina social da Igreja. Isso nós temos como conteúdo importante. Então, o fundamento da doutrina social da Igreja, a pessoa, de forma integral, e suas dimensões corporal e espiritual. Quando tratarmos da pessoa, nós vamos perceber que a corporeidade, o corpo, é um elemento constitutivo do ser que somos, né? E nos últimos tempos, né, depois de um longo processo, nós temos muitos estudos aprofundados sobre a importância da corporeidade. Então, do ser que somos, vem toda uma compreensão da corporeidade, vem a compreensão da sexualidade, como dissemos, de todas as dimensões sociais e relacionais da pessoa. E deve ser artífice de uma sociedade à altura da sua dignidade. Esse processo nos ensina a doutrina social da Igreja, deve encaminhar a humanidade à construção de uma civilização do amor. E aqui nós vamos entender essa linguagem e mais de uma vez vai aparecer no edifício da doutrina social da Igreja essa perspectiva da civilização do amor. Também aqui no compêndio de doutrina social aparece. Nós vamos entender o sentido dessa civilização do amor, na qual a solidariedade será laço que une os seres humanos na caridade. O humanismo integral e solidário é, assim, uma proposta de uma sociedade construída pela pessoa e cujo objetivo é a promoção de uma verdadeira dignidade da pessoa humana. Então, ser pessoa humana, né? Então, nós já vimos essa pequena introdução, já conseguimos perceber que no coração, desde o início lá na cruz que nós desenhamos, nós temos aí no coração da cruz a pessoa que é a pessoa humana, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual somos configurados e desde onde recebemos o ser de Deus mesmo. Deus nos criou, somos criaturas de Deus, trazemos a marca de Deus, trazemos a marca de Cristo, a marca da Santíssima Trindade. Daqui vem nossa dignidade e todas as nossas relações sociais. Então, o fundamento da doutrina social da Igreja, então, é o respeito pela vida humana, desde a concepção até a morte natural. Então, esse tema da pessoa humana, de ser pessoa desde a concepção, no momento em que há o encontro do óvulo e do espermatozoide, nós temos uma pessoa humana.
é uma pessoa humana. Tudo que ali se constitui naquele momento é uma pessoa humana criada à imagem e semelhança de Deus. Então, é pessoa humana e deve ser cuidada, respeitada, possui sua dignidade desde o momento da concepção até a morte natural. Nós percebemos aqui nesses dois elementos, né, desde a concepção e morte natural, que nós temos alguns problemas muito graves, né, que ferem, né, que atingem de modo drástico, de modo violento e terrivelmente violento a pessoa humana. Desde a concepção, a proposta de aborto e morte natural, eutanásia, distanásia e a dificuldade que temos, inclusive, de ser assistido, né, na morte natural de tantos irmãos e irmãs. Então, o respeito pela vida humana, tendo a pessoa humana como centro, é algo assim importantíssimo, é um fundamento essencial, é um fundamento constitutivo. A dignidade da pessoa humana deve ser reconhecida em cada ser humano. A Igreja, abre aspas, vê no homem, em cada homem, a imagem do próprio Deus. Compêndio número 105. O respeito pela dignidade da pessoa não pode absolutamente prescindir da obediência ao princípio de considerar o próximo como outro eu. Também nós vamos refletir sobre isso, compêndio 132. E esse princípio, então, da visão personalista, como já referimos, está no coração da doutrina social da Igreja, é um princípio da filosofia ética e da teologia. O valor fundamental desse princípio é o respeito pela dignidade absoluta de cada pessoa humana e da sua intangibilidade, e considera a pessoa de acordo com seus aspectos essenciais de individualidade e de sociabilidade, como já dissemos. O ser pessoa, imagem e semelhança de Deus comporta um existir em relação, em referência ao outro eu, porque Deus mesmo, unitrino, é comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Compêndio número 35. Então, esse princípio promove a dignidade humana a todos os níveis, contra qualquer tipo de discriminação econômica, discriminação política, linguística, racial, sexual, religiosa. Então, quando nós olhamos a pessoa humana, nós acolhemos, como eu dizia, nós cuidamos de todos os irmãos e irmãs, de todos aqueles que participam do mesmo ser com igualdade, cuidamos de todos com igual dignidade. Então, não fazemos acepção e nem discriminação, quer seja econômica, política, linguística, racial, sexual, religiosa. Em particular, trabalha para a promoção dos direitos humanos fundamentais, como expressa São João Paulo VI na Populorum Progressio, para o desenvolvimento integral do homem todo e de todos os homens. A primeira encíclica do Papa João Paulo II, Redemptoris Hominis, afirma a importância da pessoa humana para Cristo. Ele próprio, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. No homem tem origem a vida social, a qual não pode renunciar a reconhecê-lo seu sujeito ativo e responsável, e a ele deve ser finalizada toda e qualquer modalidade expressiva da sociedade. Então, da pessoa humana é que surgem os valores de relações sociais, e esses mesmos devem se referir à pessoa. Os valores da doutrina social da Igreja, alguns valores que ela cuida e que procura refletir sobre eles, vou indicar também, já foram apresentados no primeiro módulo, mas para depois nós relacionarmos estes com os princípios constitutivos do ser. Então, a verdade, a liberdade, a justiça, a paz, vejam, são todos princípios constitutivos, todos princípios constitutivos da doutrina social da Igreja.
Então, esses valores fundamentais, como estamos dizendo, são importantes, depois vamos aprofundar, vamos refletir sobre eles, a verdade, a liberdade, a justiça, a paz, porque eles vão estar ordenados e vão estar também na referência dos princípios constitutivos do ser. Se o ser, filosoficamente falando, ele tem como marca sua, é do ser, a bondade, a beleza, a verdade e a unidade, o ser humano, imagem e semelhança de Deus, configurado a Cristo, as marcas constitutivas dele, amor, misericórdia, felicidade, eternidade, todas essas marcas vão se complementar. Então, o ser que somos é mais que ser. Nós vamos refletir sobre isso depois, tentando entender também. Nós somos corpo, alma, uma união substancial. Mas a alma em nós é uma alma intelectiva e há uma união substancial. É a alma que informa o ser, que informa o corpo, que dá vida, que dá ser ao corpo. Então é uma união substancial. E a alma, ânimas, vida, no ser humano é mais que vida, é alma intelectiva. Então ela está além da alma sensitiva, além da alma vegetal. Então os princípios que constituem o ser da pessoa humana, eles são mais que os princípios que, filosoficamente falamos, todo ser possui, porque há uma marca, há um salto de ser. Isso nós vamos refletir. Max Scheler fala que no ser humano existe um salto de ser. Ele diz um X a mais, e a esse X a mais ele vai dizer espírito, vai chamar Geist, espírito. Então, nosso tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, e aqui nós vamos poder perceber agora na reflexão que vamos fazer, eu só vou concluir essa aula de hoje, para depois na próxima nós continuarmos, nós vamos partir então de uma reflexão sobre o nosso tempo, sobre a crise de ser que estamos vivendo, ou todas as crises que nós podemos perceber, qual é a raiz dessas crises, qual é a crise mesmo que nós estamos vivendo, e como superar, ou como explicar, como entender, como perceber a causa dessa crise fundamental. Então, e daí nós vamos também entender como é que nasce, lá no século XIX, a doutrina social da Igreja, Rerum Novarum, Leão XIII. Nós vamos entender que a situação da pessoa humana, a desfiguração da pessoa humana com os sistemas totalitários, com toda a revolução industrial, com o ser humano nas fábricas se tornando um meio para que houvesse produção e houvesse lucro. Então, o cuidado com a pessoa humana aqui fez com que a Igreja se voltasse para a recuperação da dignidade. Não é diferente no mundo que nós estamos hoje. Nós continuamos com uma atualidade muito grande das grandes questões da doutrina social da Igreja. Isso que nós vamos tentar refletir. Então, nesse nosso tempo, nesses dias, podemos dizer assim, que nós estamos vivendo, se fala muito em todos os meios, desde o celular, com os recursos que tem, televisão, internet, onde nós olharmos se fala também, há muitos órgãos, muitas instituições hoje cheias de projetos que falam da dignidade da pessoa humana, do respeito pela pessoa humana, da educação como um único caminho de recuperação, né, do ser humano, da paz, dos direitos humanos, da defesa da vida, da defesa do meio ambiente, da camada de ozônio. Então, se fala tanto nesses dias de tempo desses direitos todos, todavia, o que se percebe na prática, olhando para a pessoa humana, é uma angústia existencial de proporções imensas, perda do sentido da vida, fruto da violação desses mesmos direitos que tanto se propaga. Toda pessoa aspira a realizar-se em harmonia com a própria identidade, respeitando a identidade dos outros. O anseio mais profundo do ser humano é realizar-se e cuidar
e realizar-se com os outros. A crise de valores é hoje a crise da pessoa, que não reconhece a dignidade pessoal e, portanto, não respeita a dignidade dos outros. Esse é o ponto que nós temos refletido. Por falta de conhecer a sua dignidade, conhecer o seu ser, suas potencialidades, aquilo que realmente a realiza, a planifica, não consegue olhar para o outro e cuidar da dignidade do outro e nem estabelecer relações dignas de cuidado, de paz, de diálogo, de bom senso e de consenso com os outros. Então, quais são as causas desta crise tão grave que estamos vivendo em todas as dimensões? Seja crise existencial, crise política, crise econômica, crise social, crise religiosa, crise na saúde, crise na ciência, crise em todos os sentidos. Então, as consequências de não procurar perceber qual a raiz de tal crise é desastrosa. Quando nós não buscamos a causa, não procuramos refletir sobre o que realmente está acontecendo, é muito preocupante. Se não por outra razão, a de não conseguirmos entender as reflexões e posicionamentos de quem realmente está preocupado com a vida da pessoa humana. Então, quando nós não buscamos entender realmente o que está acontecendo, onde está a causa e quais são os conteúdos próprios da pessoa humana, o que realmente constitui a pessoa humana e o que realmente importa para a nossa realização, se nós estamos no nível das representações, das imagens e nos contentando e conduzindo a nossa vida e respondendo às questões por aquilo que ouvimos dizer, por aquilo que aparece, aquilo que surge, o que os outros dizem, e não descemos à realidade mesma, nós não vamos conseguir entender aqueles que são realmente preocupados e que enxergam onde está a raiz dos males que nós vemos em nossa sociedade. Mas por hoje, para essa primeira aula, nós ficamos por aqui. Agradeço a todos que acompanharam e estão acompanhando. E na próxima aula nós vamos dar continuidade e aí vamos entrar no tema da pessoa e nesses sistemas que nós já referimos, que acabam denegrindo ou que acabam esquecendo da singularidade, da individualidade e da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado.